A gente tem um outro problema que também começou a preocupar, e inclusive um produtor de Lucas do Rio Verde, o seu Antônio Isaac, ele é presidente do Sindicato Rural lá de Lucas, mandou para a gente, e que está sendo chamado aí de quebramento da haste. Vou pedir para o Vini colocar, o nosso editor, colocar no ar para a gente as imagens que o seu Antônio Isaac mandou, e a partir daí comentar contigo também, Felipe, sobre o que vocês já têm de informação desse problema. Muito bem. Afinal de contas, é uma novidade também, Felipe? Dá para confundir com acamamento, com outro problema provocado por vento, clima ou condição climática, enfim. O que você me conta dessa questão do quebramento das hastes? Perfeito, Alexander, vamos lá. A gente precisa entender um pouquinho também como é que está o afinamento do posicionamento das obtentoras com relação à população desses novos materiais, né? Então, veja bem, o que se percebe é que as obtentoras estão se garantindo com níveis um pouco mais altos de população desses materiais, e geralmente, quando você, a depender do material, se ele é mais ou menos suscetível ao acamamento, a depender do material, você errar na população, você coloca ele numa situação realmente de crescimento excessivo, né, na busca pela luz, tá, pela competição ali intraespecífica, né, e aí a planta cresceu demais, ela vai tender a tombar, ela vai tender a acamar, certo? E numa situação dessa, como a gente já comentou, da 163, que tem as suas particularidades, tem as suas especificidades, isso em conjunção, né, de toda essa carga de fertilidade que a 163 tem pelo histórico de safrinha de longa data e tal, e das condições favoráveis climáticas ao crescimento das lavouras, isso em junção, essa junção de favorabilidade climática e desarranjo populacional, acaba tendendo algumas cultivares ao acamamento, tá? Bom, é possível se confundir olhando de longe, né? Um acamamento, um tombamento com um quebramento. Quando você chega perto, quando você abre o dossel, logo você nota a diferença clara e nítida, né? O tombamento, você não tem o rompimento da haste. Os vasos condutores, xilema e floema, ainda continuam intactos. É muito provável que essa planta, mesmo acamada, ela vai chegar ao seu processo de senescência, tá? De maturação fisiológica. No caso do quebramento, a depender do momento que aconteceu esse quebramento, nós já ouvimos relatos que desde do florescimento inicial, R1, até do florescimento pleno, já pode acontecer em alguns materiais e em algumas situações. Então, veja bem, se a planta nem chegou no processo de maturidade fisiológica, ela já quebrou, ela já perdeu o fluxo dela dos vasos condutores de xilema e floema, ela cessa, ela rompe o seu crescimento, e aí nós não temos produtividade, certo? Então, é um problema drástico, é uma situação das mais preocupantes e numa situação aí, dependendo até pior do que a questão do apodrecimento, anomalia, tá? Porque envolve realmente o cessar do crescimento da planta, né? E aí não tem o que colher. Então, mas é nítido e é claro para o produtor, a partir do momento que ele abre o dossel da cultura, né, se realmente houver a suscetibilidade da genética e as condições favoráveis, a partir do momento que ele põe uma régua ali para tombar, para poder abrir esse dossel, ele já começa a ouvir os estalos das hastes quebrando, né? Então, algo preocupante, tá? E que nós até então nós temos recebido reportes bastante abrangentes, tá? Desde Campo Novo do Parecis, desde Holândia, passando pelo eixo da 163 e chegando até mais ali a Sinop e mais acima, tá? E com relação à novidade, novamente, os reportes se intensificaram na safra passada, diferentemente da anomalia e apodrecimento, que nós começamos a ouvir os reportes mais intensos aí na safra 19 e 20, o quebramento se intensificou aí de reporte na safra 20 e 21, tá? Na safra 20 e 21, a gente ouvia que esse problema estava mais restrito a alguns materiais, e nessa safra parece que o problema também se generalizou, bem como a questão da anomalia. Então, veja bem,
A situação não é simples, da mesma forma que o quebramento, da mesma forma que a anomalia e o apodrecimento ainda carece de mais estudo, tá? O quebramento também. Apesar de ser uma situação fácil de se identificar, né? Mas as causas ainda permanecem questionáveis, justamente pelo mesmo padrão de construção de hipótese que nós temos anteriormente. Cada novo produtor que a gente visita e cada nova situação que a gente enfrenta parece que contradiz algum padrão que a gente já tinha construído, né? E aí a gente tem que reafirmar, reconstruir de novo esse padrão. Então, o problema é complexo que a gente precisa estudar ainda mais. No caso do quebramento de haste, tem algum padrão consolidado? Veja bem, a maioria dos reportes que nós recebemos indica para nós que a época de semeadura é um dos fatores importantes, tá? Não podemos tomar como regra, mas que tem sido um fator de peso. Então, o que acontece? Aí é diferente. Conforme a gente avança para dentro da janela de semeadura, nós tendemos a ter mais quebramento. Os plantios mais iniciais da janela de semeadura tendem a ter menos quebramento, tá? E aí envolve a questão de favorabilidade climática para o crescimento desses materiais, tá? E às vezes essa planta ter um porte maior aí de parte aérea, facilitando ou não a quebra dessa haste, que porventura pode também estar debilitada. Em que nível? Não sabemos ainda, celular, molecular, de tecido, né? Mas alguns estudos sobre a anatomia do caule vão ser conduzidos para que a gente entenda se a gente tem espessura suficiente, né, desses vasos condutores ou até da composição, né, novamente, da composição bioquímica desse tecido, para saber se a gente tem quantidade suficiente de lignina, por exemplo, ou outros compostos que forneçam flexibilidade para ele, tá? Porque a gente percebe, as plantas tombadas ou acamadas, elas têm flexibilidade, você pode exercer pressão nelas que elas não quebram. Agora, as plantas que quebram, mesmo elas estando eretas, quando elas sofrem algum tipo de pressão, seja de vento, de chuva, ou até nossa, né, que vamos fazer um monitoramento ali, abriu o dossel, fez alguma pressão, ela estala e quebra. Né? Então, ela está perdendo a flexibilidade, está perdendo alguma coisa na conformidade estrutural dela ali que está facilitando essa situação. Mas tem presença de patógeno oportunista também, nesse caso? Alexander, os isolamentos ainda estão sendo feitos, certo? Nós recebemos os tecidos e os isolamentos ainda estão sendo verificados. Nós ainda não temos nenhum padrão que indique um patógeno ou um micro-organismo como agente causal do problema. Tá? Uhum. Então, eu não quero alardear o produtor, digamos assim, a respeito disso aí, mas a gente vai pedir um pouquinho mais de tempo aí para poder trazer essa confirmação para vocês.